Olá, Ciência na Praça de volta, agora com o pesquisador do INPA, Beto Quezada. Beto coordena projetos muito importantes em cooperação internacional, o ATO, Observatório da Torre Alta da Amazônia, e o experimento Amazon Face. A gente vai tentar falar rapidamente aqui sobre essas duas grandes empreitadas científicas lideradas pelo INPA e, claro, com um conjunto muito grande de parceiros brasileiros e internacionais. Quezada, começar falando sobre o ATO, a mais alta torre de observação climática da Amazônia, e tem muito a ver com a entrevista que a gente acabou de fazer aqui com a Yolândia Brandão, nossa coordenadora do LBA. De certa maneira, essa torre especial, a maior de todas, é uma derivação, inspirada no LBA, mas com características muito especiais. Eu queria que você falasse o que diferencia a Torre Alta e qual é a potência desse observatório, a sua importância e a estratégia dele na obtenção de dados científicos. Sim, obrigado, Henrique, pelo convite. É muito legal estar aqui podendo falar, para a sociedade, trazer o que a gente faz de pesquisa no INPA. O ATO, com certeza, é algo muito especial, que vem da maturidade da ciência brasileira, que se desenvolveu muito no LBA. O grande diferencial é que, enquanto as torres do LBA são torres de um pouco mais baixas, vamos dizer aí, tem 60 e pouco, 80 metros até, elas conseguem captar as mudanças da vegetação com a atmosfera numa escala local. A Torre ATO, ela tem 325 metros de altura, ela é maior do que a Torre Eiffel, para dar referência, o equivalente a um prédio de 110 andares. Então ela acaba conseguindo enxergar muito mais longe do que essas torres do LBA. E a gente consegue entender as trocas que a floresta tem, o solo, as plantas, a evaporação das plantas, os gases que a floresta emite, com a alta atmosfera, onde, por exemplo, as nuvens vão ser formadas, onde ocorrem processos químicos importantes na atmosfera. E isso, a torre ela é super instrumentada, tem uma instrumentação científica incrível, que permite a gente acompanhar todo esse transporte de matéria que está saindo do chão da floresta e indo até as nuvens, por exemplo. E uma coisa muito interessante, a Torre ATO pode, por exemplo, e faz isso rotineiramente, consegue captar poeira do Saara, por exemplo, ou queimada das florestas lá da África, a gente consegue captar aqui e, com a instrumentação, inclusive, diferenciar de onde vem essa poeira do Saara, essa queimada é da África ou é uma queimada de uma região mais local. Então, uma torre muito incrível. Beto, você falou exatamente há pouco desses componentes que a floresta produz e lança na atmosfera e que são importantes para a formação das nuvens. Quer dizer, não basta a gente ter o vapor d'água que vem do oceano e tal, mas a formação de nuvens é essencial. Sem as nuvens pesadas não tem a chuva. Queria que você falasse como é que o ATO tem ajudado a gente a entender como que a floresta contribui para a formação dessa chuva, inclusive dessa poeira que vem do Saara, que também pode ser importante para a formação. Além, claro, queria que depois você falasse da história do fósforo, porque essas poeiras também fertilizam a floresta amazônica com um fósforo que falta no nosso solo de origem. Mas primeiro, então, como é que o ATO, com essa potência que ele tem, esse observatório de captar informações de camadas mais altas da atmosfera e enxergar por 500 quilômetros, consegue fazer a gente entender melhor como que a floresta influencia o seu próprio clima. Sim, o ATO foi o grande responsável por a gente entender esses processos de formação de nuvem na Amazônia. Antes do ATO, essas informações eram raríssimas, dependiam de sobrevoos de aeronaves muito especiais, muito raramente a gente fazia. O ATO permite que a gente faça um monitoramento contínuo desse processo. E, basicamente, é muito interessante. Para que uma nuvem se forme, você tem que ter umidade, evaporação das árvores, ou de um lago, ou que venha do oceano, alguma coisa assim.
mas essa umidade ela só vai formar uma nuvem se tiver pequenas partículas lá em cima na atmosfera, por onde essa umidade vai grudar naquela pequena partícula e aí formar gotículas que formam as nuvens, né? Então, uma coisa incrível que a floresta ela acaba que ela gera a sua própria chuva, né? E o regime de chuvas aqui ele é retroalimentado pela floresta, né? Então a floresta libera umidade para formar o tal dos rios voadores, né, que a gente fala tanto, mas ela também libera gases que reagem na atmosfera e se tornam essas partículas, ou mesmo, como você falou, né, pode ser um grãozinho de poeira do Saara, né, que a umidade vai aderindo em torno dele e aí você forma a nuvem de chuva. Um aspecto muito interessante que a gente aprendeu também com o ato é se você não tiver partículas, você não faz chuva, você não faz nuvem. Mas se você tiver muita partícula, como acontece, por exemplo, quando a gente tem uma queimada, né, que inunda a atmosfera de fuligem, aí você forma nuvem, mas não forma chuva, né? Então as nuvens são formadas depois de queimadas, né, que são influenciadas assim por esse grande aumento dessas pequenas partículazinhas na atmosfera que vem da queimada. Você tem muita partícula para uma determinada quantidade de água. Aí as gotinhas ficam leves e elas não chovem, né? Então você forma nuvem, a umidade vai embora e não vira chuva, né? Essa é uma das maneiras pelas quais a queimada ela atrapalha o regime de chuvas da floresta. A gente descobriu esse tipo de coisa no ato também. São conhecimentos muito importantes, né, e que, vamos dizer assim, reforçam uma tese já bem mais conhecida, que é o papel da floresta amazônica no equilíbrio climático. Então, para falar do ato, que é esse experimento incrível, queria que você falasse um pouco quem são os parceiros desse grande experimento. Eu sei que está ligado a uma cooperação internacional, queria que você falasse brevemente sobre isso. E a gente já mudasse para um outro experimento, também na área da ciência do clima, mas dessa vez não um observador, né, não um monitoramento, mas de fato um experimento com uma intervenção, com uma mudança lá, que é o Amazon Face. Então, para a gente encerrar a história do Observatório da Torre Alta da Amazônia, onde está localizado esse experimento e quem é o nosso principal parceiro. Isso. A Torre Ato é um projeto Brasil-Alemanha, né? Tem uma parceria já de muito longo prazo, né, com a Alemanha. O experimento fica localizado mais ou menos em reta uns 150 quilômetros de Manaus, né, em São Sebastião do Atumã, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, né? E, como disse, é uma parceria Brasil-Alemanha. O projeto é financiado meio a meio pelos dois países e a gente divide o acampamento, a gente divide a instrumentação, né? Então é uma colaboração verdadeira, né? Tem mais de 200 pesquisadores entre o Brasil e a Alemanha trabalhando juntos nesse projeto, e é um projeto que já tem algum tempo também de estrada, que já publicou mais de 200 artigos científicos de altíssimo impacto explicando sobre o funcionamento da Amazônia e, né, da relação com o clima. Seria, assim, correto dizer então que essa diplomacia científica Brasil-Alemanha é o maior projeto, maior empreitada científica? O ato é a maior colaboração científica entre o Brasil e a Alemanha. E ele é considerado uma das 5 estrelas da ciência brasileira também. Maravilha. Isso tudo aqui na aqui nossa Amazônia e com a liderança do INPA. Bom, mas Beto também, de manhã e de tarde e de noite, provavelmente, ele também coordena o Amazon Face, com uma história mais recente, mas também já vai para uma década de trabalho, mas diferente, é uma abordagem diferente, porque isso é um experimento. Experimento a gente chama quando o cientista, o pesquisador, ele manipula a realidade. Pode ser no laboratório, mas não é o caso do Amazon Face. O Amazon Face é um experimento dentro da floresta de verdade. E por que foi necessário construir um laboratório, um experimento dentro da floresta, Beto? O ato não é suficiente para a gente responder tudo?
Isso, ele, enquanto o ato monitora, e ele é uma sentinela, olhando através de décadas o que está acontecendo com a floresta amazônica, o Amazon Face ele vem de uma necessidade da gente entender como que a Amazônia vai se comportar em frente às mudanças climáticas. Então a gente faz um experimento que muda a atmosfera da floresta totalmente. Você falou muito bem, ele é um laboratório a céu aberto. Então a gente tem uma infraestrutura de pesquisa que manipula a atmosfera em porções da floresta, aumentando a quantidade de dióxido de carbono e que ela é equivalente a a gente imita um clima, uma atmosfera, melhor dizendo, que a gente vai ter daqui a uns 50 anos, se as projeções de emissão de CO2 continuarem as mesmas. A ideia é que é uma ideia um pouco ousada, mas muito interessante, porque as projeções que existem hoje, do IPCC, por exemplo, para a região da Amazônia, é que a nossa região vai ficar de 3 a 5 graus mais quente no futuro próximo e com metade das chuvas que a gente tem hoje. Se a gente olhar para esse clima, esse não é o envelope climático que a gente chama de uma floresta tropical como a Amazônia. Isso é um regime de temperatura e chuvas típico do Cerrado, por exemplo, ou de savanas. Então, se o clima muda tanto, provavelmente a gente vai perder a floresta amazônica e vai ter uma outra vegetação bem mais seca, que não vai nem de longe fornecer os serviços ecossistêmicos que a floresta amazônica fornece. Então, tem uma dúvida muito inquietante dentro da ciência já há décadas, que é se a floresta realmente vai mudar e atingir esse famoso ponto de não retorno e virar outra vegetação ou não. E o que pode, melhor dizendo, determinar se ela vai virar ou não uma floresta mais seca é a quantidade de gás carbônico que está no ar. Então é assim, ao mesmo tempo que o dióxido de carbono, o CO2 na atmosfera causa mudança climática, ele é o alimento das plantas. Então pode ser que ele estimule o crescimento da floresta, pelo menos por algum tempo. Não para sempre. Ninguém espera que que esse aumento de CO2 vai mudar a floresta para todo sempre. Porque toda vegetação tem limites biofísicos. Mas o CO2, se ele aumentar a fotossíntese, se ele ajudar a floresta a ficar mais forte, mais resiliente, pode ser que a gente vá ter floresta amazônica por mais tempo e isso dê para a gente tempo de se adaptar, tempo de mitigar mudanças climáticas, tentar reverter esse padrão de mudanças climáticas. O Roberto está falando que o CO2, o gás dióxido de carbono, é o que provoca o aquecimento global e desencadeia essa mudança do clima, e que tem origem, principalmente, na queima de combustíveis fósseis. Mas ele fala que é o alimento das plantas. Então, a floresta está tirando o CO2, e a gente quer saber se a floresta vai conseguir tirar mais CO2, se tiver mais CO2 na atmosfera. Então, de certa maneira, como vocês mesmos referem ao Amazon Face, abre uma janela, um portal no tempo, e em vez de nós esperarmos 70 anos para saber como vai ser a floresta amazônica daqui até lá, a Amazon Face está tentando antecipar esse conhecimento. Beto, agora, não só a própria questão do equilíbrio do fluxo de carbono na atmosfera da floresta já é uma questão absurdamente complexa, vocês também vão trabalhar toda a questão da biodiversidade. Cada organismo, desde os fungos no chão da floresta até as grandes árvores no topo do dossel. Quer dizer, isso também eu acho que é um dos componentes valiosos do Amazon Face, porque, como a gente falou, ele é um experimento dentro da floresta verdadeira. Então a gente não está fazendo isso com poucas plantas dentro de um laboratório ou de uma casa. A gente está fazendo isso, só para o pessoal ter uma ideia, são 6 anéis de torres de 35 metros de altura, que vão bombardear CO2 dentro da floresta por 10 anos,
Então é um experimento de fato grandioso e imagino que talvez o maior do gênero, desse tipo de enriquecimento, e o primeiro em florestas tropicais, é isso mesmo? Isso, é o primeiro em florestas tropicais. Essa tecnologia ela já foi usada em outras florestas, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, mas nunca numa floresta tropical, que é o ecossistema mais importante regulando o clima no planeta, né? E ao mesmo tempo o mais biodiverso, né? Então, normalmente esse tipo de experimento era feito em florestas com uma espécie, sabe? A gente tem, digamos assim, dentro de cada um desses anéis que você descreveu, a gente tem em torno de 70 árvores adultas, 69 espécies diferentes. Então, dentro das nossas parcelas, a gente trabalha ali com 400 árvores adultas, mais ou menos, né? São desses 6 anéis. E esse componente biodiversidade, ele é extremamente importante e um diferencial gigantesco nesse projeto, né? Nesse programa. Vou te dar um exemplo interessante, né? A gente sabe que espécies diferentes, organismos diferentes, eles usam recursos e competem por recursos de forma diferente. Então, imagina se a espécie A usa o CO2 de uma forma mais eficiente que a espécie B, né? E que outra espécie consegue mais nutrientes usando esse CO2 extra da fotossíntese do que essas outras duas. Só por você estar mudando a concentração de CO2 na atmosfera, que a gente está fazendo isso desde a Revolução Industrial, né? O mundo já é um grande experimento FACE. Você pode mudar a forma com que os organismos competem um com o outro e isso levar à perda de biodiversidade, a uma espécie se tornar mais competitiva, mais eficiente e excluir as outras, né? Então, o Amazon FACE, ele abre a gente brinca, né, que ele abre uma janela para o futuro, né, que ele é uma máquina do tempo tentando projetar essas mudanças que a gente vai ter no futuro para entender elas agora, né? E são várias questões muito importantes, né? Tem uma questão que eu acho particularmente importante, que é quanto ao ciclo hidrológico, né? Quando se aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, as plantas elas tendem a fechar os buraquinhos que tem na folha, que é por onde a umidade sai, né? Que são os estômatos. E essa umidade que vai ser transportada para a atmosfera e formar as nuvens que vão formar chuva. Com muito CO2 na atmosfera, as plantas fecham esses buraquinhos porque elas conseguem pegar muito CO2, se satisfazer com bastante carbono e perder menos água. Por um lado, isso é legal, que faz a floresta ficar mais resistente às secas. Mas, por outro lado, saindo menos água pelas folhas, forma menos nuvem, que forma menos chuva, e aí elas sentem que está mais seco, elas fecham mais esses buraquinhos ainda, os estômatos, sai menos umidade, que forma menos nuvem, e aí você entra num, vamos dizer assim, um circuito fechado ali, super negativo, que pode tornar todo o ambiente mais seco, só porque tem mais CO2 na atmosfera. Então, isso teria um impacto enorme, né, em todo o funcionamento da América do Sul, na agricultura brasileira, na geração de energia, já que a gente usa hidrelétrica, né? Então isso também é um fator que eu acho que é muito importante, que a gente está preocupado em entender como que o corrente aumento de CO2, que a gente vem desde a Revolução Industrial, vai impactar os regimes hídricos do planeta. Qual é hoje a concentração de CO2 na atmosfera? Hoje a gente está em 424. E dentro do experimento, essa concentração vai ser elevada a que níveis? 624, 50% aproximadamente de aumento, que é mais ou menos daqui a 50 anos. Bom, nós não vamos estar aqui, provavelmente, daqui a 50 anos, mas o Amazon FACE vai nos permitir, como você disse, abrir essa janela e enxergar a floresta amazônica existindo e de que maneira no clima do futuro. Obrigado, Beto Quezada, nosso colega pesquisador do INPA, é o líder do ATO, Observatório Torre Alta da Amazônia, e do experimento Amazon FACE. Obrigado, Beto. Obrigado, Henrique. Prazer estar aqui.